Bom dia, Shalom. Bom dia, paz do Senhor Jesus a todos. Shalom. Bom dia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Nós te glorificamos, Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Shalom. Shalom, a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa. Aleluia. Seja um evangelista virtual, compartilhe essa live com mais alguém. Em nome de Jesus. Shalom. Shalom. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Dia 32 de 40 dias com Jesus. Shalom. A paz do Senhor Jesus. Shalom. Compartilha essa live com mais alguém. Seja um evangelista do Senhor. Obrigada, Jesus. Glória a Deus. Ah, Jesus, Tu és poderoso. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Shalom. Shalom. Aleluia, Jesus. Senhor, nós te glorificamos nessa manhã. Obrigada, Jesus. A Ele a glória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Shalom. 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 Bom dia, paz do Senhor Jesus. Dia 32 de 40 dias com Jesus. Abra comigo a sua Bíblia. Mateus capítulo 15, em nome de Jesus. Shalom, sejam bem-vindos. Obrigada, Jesus. Daqui um minutinho vamos começar, o pessoal está entrando. Como é lindo, né? Nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas e como é maravilhoso nós recebermos os testemunhos, né? Deus já tem feito grandes obras na vida de irmãos e irmãs nossas. E isso é o que é mais maravilhoso, é nós sabermos que o Senhor é fiel. É nós confiarmos no Senhor que nós escolhemos servir. Então, se nessa manhã você passou por aqui, por essa live, saiba que Deus tem um propósito na sua vida e Deus está edificando a sua vida nessa manhã. Aleluia, Jesus. Mateus capítulo 15. Eu quero citar de versículo a versículo e eu quero que você entre comigo nesse texto. Como tema para essa mensagem vai ser o perigo da religiosidade.
e a pureza que tem que haver em nossos corações. O perigo da religiosidade e a pureza que tem que haver em nossos corações. O texto diz: então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os seus discípulos a tradição dos anciões? Pois não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, lhe respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe. Quem maldisser seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. No versículo 5 vai dizer: mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderia aproveitar de mim, esse jamais honrará o pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas! Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que não são preceitos, que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da sua boca. Isso sim, contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a sua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os. São cegos e guias de cegos. Ora, se um cego guiar o outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: explicai-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso. Mas o que sai pela boca vem do coração, é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Amém? Lido o texto, eu quero orar por você. Feche os seus olhos, porque Deus tem uma palavra ao meu e ao seu coração nessa manhã. Senhor, nós rendemos glórias ao teu nome e eu peço a ti, Senhor, abre o entendimento dos teus filhos para que eles possam receber essa palavra. Que haja transformação na forma de viver, na forma de falar, na forma de pensar, Senhor, segundo o que a tua palavra nos orienta. Senhor, que vidas sejam transformadas a partir de hoje. Pai, hoje é o dia 32 de 40 dias na sua presença. É uma jornada de libertação e transformação que cada um de nós estamos vivendo contigo. Senhor, em nome de Jesus, permaneça conosco, fica conosco e traz sobre nós a graça para suportar todo o processo. É assim que nós oramos crendo, e aquele que crê diga amém em nome de Jesus. Mateus, no capítulo 15, no versículo 1 em diante. O evangelho de Mateus foi escrito principalmente para judeus, apresentando Jesus como o Messias que havia sido profetizado pelos profetas. Aqui no capítulo 15 há um confronto direto entre Jesus e os fariseus, líderes que carregavam religiosidade e que valorizavam tradições humanas acima de qualquer palavra vinda de Deus ou até mesmo acima da lei.
Esse texto revela um princípio de Deus para os nossos corações. Deus, ele não se impressiona com a aparência religiosa, mas sim com um coração sincero e com uma prática verdadeira de vida. Nós precisamos entender que em Mateus, no capítulo 15, no versículo 1, quando é citado: então chegaram ao pé de Jesus alguns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo... Eles eram religiosos, rigorosos na sua lei, mas muitas das vezes estavam vazios espiritualmente. Nós precisamos entender que não adianta nós enchermos a nossa vida com coisas humanas, com coisas e ideias de pessoas, mas sim carregar a prática daquilo que Jesus nos ensina. Alguém que critica tudo dentro da igreja, alguém que sempre aponta um erro na igreja, alguém que sempre reclama de todas as coisas, mas na verdade ele não sabe o que é viver o evangelho na sua prática, na sua vida e dentro da sua casa. Jesus, nesse texto, estava tratando de homens e mulheres, fariseus, pessoas que carregavam práticas dessa forma. Eles conheciam muito bem sobre o que era ser religioso, ou seja, o que era seguir um dogma humano dentro do templo, mas as suas vidas eram vazias. Vazias da prática de Deus, vazias da lei verdadeira, vazias do que o evangelho nos ensina. Eles eram vazios, eles não viviam o evangelho verdadeiro em suas casas. Mateus, no capítulo 2, vai dizer: porque transgridem os teus discípulos a tradição dos anciões, pois não lavam as mãos quando comem pão. Entenda, um religioso, ele sempre vai prestar atenção, na verdade, em coisas que nunca importaram verdadeiramente. Eles estavam falando sobre os ensinamentos transmitidos, não necessariamente sobre ensinamentos bíblicos, mas coisas cotidianas. Não era sobre a higiene de lavar as mãos para se alimentar, era sobre um ritual religioso causado por homens. E quantos de nós estamos vivendo em um sistema religioso, onde trocamos princípios bíblicos por costumes humanos, aonde crente não pode isso ou aquilo, mas não tem uma base bíblica para ensinar o que pode e o que não pode, são dogmas humanos, aonde as pessoas julgam a aparência mais do que o caráter de um cristão. Deus me traz aqui nessa manhã e Jesus ensina através desse texto: não adianta nós estarmos cheios de palavras humanas e vazios da presença de Deus. Deus está fazendo aqui um forte entendimento ao meu e ao seu coração através desse texto. Ele está nos ensinando sobre nós não vivermos em sistemas religiosos, como naquela época havia isso. Eles estavam acusando os discípulos simplesmente porque eles não lavaram as mãos para comer o pão. Era uma tradição deles, mas não uma tradição bíblica. E nós muitas das vezes estamos caindo em tradições causadas por pessoas. Coisas que pessoas têm aplicado na nossa vida como regra e dizem que foi Deus. Eu me lembro que quando eu me converti, eu preciso parafrasear isso aqui com você. Quando eu me converti em uma igreja muito religiosa, onde você não podia usar maquiagem, você não podia cortar o cabelo, você não podia viver. Tinha que morrer já logo assim, aceitar Jesus, batizar e morrer, para ir pro céu, porque era difícil. E eu não tô aqui criticando a igreja. Talvez eles ensinaram e foram ensinados dessa maneira. E muitas das vezes nós pecamos por falta de conhecimento. Nova na fé, sem muito entendimento, a gente acaba aceitando porque um líder disse e nós não queremos saber aonde ele recebeu essa palavra. E entenda que Deus fala com cada um de nós, mas nós precisamos ter a sabedoria de discernir a voz de Deus para não cairmos em coisas assim.
Em Mateus, no capítulo 15, no versículo 3, vai dizer: ele, porém respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também mandamentos de Deus pela vossa tradição? Jesus estava aqui acusando, sim, argumentando. Eu vejo muitos cristãos dizendo: não, quem é crente não discute, mas argumenta e posiciona o que a Bíblia nos orienta. Geralmente quem não quer entrar em situações assim é porque na verdade nem base para isso tem. Irmão, eu respeito a opinião de todos, mas se na Bíblia não está escrito, eu não posso concordar com você. Eu posso te ouvir, eu posso tentar entender a sua visão, mas eu não sou obrigada a concordar com o que a Bíblia não concorda, com o que Cristo nos ensina. E ou melhor, com que o Espírito Santo tenha liberdade sobre a minha e a tua vida de nos ensinar. Ontem eu citei isso e eu preciso citar mais uma vez para que você entenda que Espírito Santo é esse que eu e você carrega e não nos revela os nossos pecados. Que Espírito Santo é esse que você carrega e não muda o seu caráter. Que Espírito Santo é esse que faz você não entender que está fazendo o pecado e fazendo os outros pecar através de você. O Espírito Santo que não te orienta de que forma vestir, de que forma falar, de que forma se portar em algum lugar. Esse Espírito Santo que muitos dizem ter, não é o Espírito Santo da verdade, não é o Espírito Santo que Jesus trouxe sobre as nossas vidas. Jesus confronta diretamente aqueles homens religiosos. Ele confronta que a palavra tem que estar acima de qualquer tradição humana. Quando a tradição anula a verdade, ela se torna um pecado, irmão. As pessoas, elas veneram hoje em dia líderes e esquecem que elas não conseguem ouvir a Deus corrigindo. Não vai ser líderes, não vai ser coach, não vai ser CEO que vai ensinar essa pessoa. Eu aprendi uma frase e eu vou dividir ela com vocês. Quem não escuta a Deus e obedece os seus princípios, certamente não vai ouvir os seus pastores, não vai ouvir os seus pais, não vai ouvir o seu líder de célula, não vai ouvir ninguém. As igrejas estão priorizando regras humanas, palavras, mais do que amar pessoas e do que cumprir os princípios que Cristo nos ensinou. Talvez você já passou em algum momento por algum lugar assim, onde as pessoas querem que esteja tudo conforme elas querem, e não porque é um culto a Deus, mas porque é um culto que tem que ter ordem, da maneira que eles querem. É uma igreja onde você não pode bater uma palma, você não pode dar um glória a Deus mais alto, é onde você... Existe uma forma de ser trabalhada ali. E talvez nessa manhã você precisa começar a meditar e entender que Deus não está no meio de coisas religiosas. É tempo de nós furarmos essas bolhas e vivermos o propósito que Deus tem para a tua vida. E a maior verdade está na palavra de Deus. Em Mateus, no capítulo 15, no versículo 4, vai dizer: porque Deus ordenou dizendo, honra o teu pai e a tua mãe. E quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Lá em Êxodo, no capítulo 20, no versículo 12, vai dizer: honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra e que o Senhor teu Deus te dá. Honrar não é simplesmente só obedecer, gente. É cuidar, é respeitar e valorizar. Por exemplo, os filhos que prosperam financeiramente, mas abandonam os seus pais e esquecem que eles foram o provedor para sua infância, para sua vida, para sua casa. Eu vou entrar em algumas áreas
que talvez não é tão fácil de ouvir, mas é algo que vai libertar a sua vida e te preparar para viver o novo de Deus. Mateus, no capítulo 15, no versículo 5 e 6, vai dizer: mas vós dizeis, qualquer que disser ao seu pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar a pai ou a sua mãe. Nós precisamos parar de sacrificar os princípios de Deus. Nós não precisamos ficar usando desculpas e pegamos algo delicado e negligenciamos. Quando o texto fala sobre usar as coisas de Deus, é na verdade as pessoas usando de desculpa para negligenciar as suas responsabilidades. Pessoas que trabalham muito na igreja, mas na verdade estão abandonando a sua família. Pessoas que trabalham muito na igreja, mas na verdade não carregam princípios. Quantos líderes você já ouviu pregar em cima de altares? E meu Deus, eu não tô aqui para apontar ninguém, mas eu preciso trazer luz ao que a Bíblia me orienta. E a Bíblia vai ser bem clara em que chegará o grande dia em que muitos não serão pastores, mas mercenários. E eles te orientam: olha, dizima primeiro. Oferte primeiro. E negligencie a sua casa. Eu quero que você entenda, a maioria dos religiosos que vive falando sobre eu não vou dizimar porque eu não sei o que o meu líder vai fazer com esse dinheiro, é provavelmente aqueles que nunca dizimam corretamente. Dizimar, ofertar e primiciar é algo de Deus, irmão. É algo de Deus, mas tem líderes que no mesmo culto ele quer o dízimo, a oferta, a primícia, a oferta do ano. Tem que honrar o profeta, tem que honrar a ministra, tem que honrar o... Irmão, não adianta você honrar colocando tudo em cima de um altar e quando você chegar em casa você não ter alimento para os teus filhos. Não adianta você colocar tudo dentro da igreja e depois não saber como fazer para pagar as suas contas. Tire o que é de Deus, entregue para Deus e o resto cuide da sua casa e saiba administrar as suas finanças. Mas não, nós vivemos em tempo onde as pessoas elas utilizam da lei, utilizam da palavra para manipular, coagir e retirar das pessoas a esperança, dinheiro. As pessoas também trabalham tanto na igreja, você conversa com algumas pessoas, ela é líder do círculo de oração, ela é intercessora, ela abre culto, ela intercede, ela vai para a igreja para limpar a igreja. Irmã, cuida da sua casa. Não adianta só cuidar das coisas de Deus e negligenciar a sua casa. Eu preciso dizer aqui, eu pastoreei muitas pessoas. E eu me lembro de dias da irmã falar assim: não, pastora, hoje eu vou limpar a igreja. E aí teve um dia que ela chegou em mim e falou: eu tô tendo muita batalha espiritual, tá acontecendo isso, isso e isso na minha casa. Eu falei: eu vou lá fazer uma visita. E quando eu cheguei na casa dela, a casa dela, irmãos, era uma bagunça, uma sujeira, uma confusão. E não era espiritual aquilo. Era falta de cuidados. E, obviamente, o inimigo entra. E eu olhei para ela e falei: em nome de Jesus, essa semana que vem, você não precisa limpar a igreja. Você não precisa organizar nada. Eu quero que você se dedique à sua casa. Se dedique à sua família. Eu vejo muita gente dizendo: o ministério começa na família. Mentira! O ministério é o ministério, a sua família é sua obrigação e responsabilidade. Cuide da sua casa. Cuide da tua esposa, cuide do teu esposo. Cuide dos princípios. Aí você terá um ministério. Quando você honra os princípios, você recebe um ministério. As pessoas trabalham na igreja, vivem na igreja e negligenciam a sua casa, os seus filhos, os seus esposos,
as suas esposas. É os esposos que querem ser servidos, mas em nenhum momento se prepara para servir a sua esposa. É a esposa que serve na igreja, é uma bênção na igreja, mas quando chega em casa, ela não tem paciência com ninguém. Na igreja ela pode até aturar um irmão e outro fazendo cara feia, reclamando, para não fazer feio perto dos outros, ela fica quieta. Mas quando ela chega em casa, quando ele chega em casa, aquele obreiro, intercessor, que falava bonito, que prega bonito, não tem essas características. E Jesus está nos exortando nessa palavra, dizendo, olha, não adianta eu e você seguirmos ritos de homens, rituais em cultos, ter uma ótima performance para os homens nos ver. Se Deus que enxerga eu e você dentro da nossa casa, tá vendo eu e você negligenciar aquilo que é prioridade. São pessoas que trabalham muito na igreja, mas abandonaram as suas famílias, abandonaram as suas casas, abandonaram princípios. Mateus, no capítulo 15, no versículo 7, no versículo 8, vai dizer, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, esse meu povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Apóstolo, o que é uma pessoa hipócrita? É uma palavra forte essa palavra, né? O que é uma pessoa hipócrita? É um ator. É alguém que finge ser uma coisa que nunca foi. É alguém que carrega uma vida dupla, irmão. Coisa triste é isso. Eu já ouvi relatos de homens, de mulheres, dizendo, como eu queria que ele fosse assim, que ela fosse assim na minha casa. Teve um dia que teve um casal que falou assim, apóstolo, a gente vai montar um quarto para a senhora aqui na minha casa. Eu falei, misericórdia, por quê? Porque quando a senhora tá perto da gente, parece que tudo fica tão bem. Tem que estar tudo bem com Jesus, irmão. Não é comigo, não é com você, não é com outro líder na sua casa. A fala é espiritual na igreja. A posição na igreja é espiritual. Mas em casa se vive de uma forma carnal. No trabalho se vive de uma forma carnal. Ele vive no meio de chacotas, de brincadeiras, de palavrões, de coisas que não edificam. E Jesus está confrontando a minha e a sua realidade nessa manhã. E está dizendo, olha, não adianta na minha presença você fingir ser algo, se na sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia, você não carrega esses princípios. Jesus, ele está no seu trabalho, te olhando. Ele está na sua casa. Ele está dentro do ônibus. Ele está dentro das lojas. Ele está em todo lugar. Então não adianta eu e você querer fingir algo, irmão. Querer manipular algo. Deus conhece o meu e o seu interior. Mateus capítulo 15, no versículo 9, vai dizer, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são princípios ou preceitos dos homens. Jesus está dizendo, olha, não adianta. Eu não quero a sua adoração. É a Bíblia que me diz. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas e preceitos que são de homens. Se eu e você tá indo pra igreja para encontrar os irmãos, porque, nossa, eu gosto de estar com aquele irmão. Nossa, eu gosto de ir pra igreja porque tem trabalho lá que eu gosto. Eu gosto de ir pra igreja porque os meus filhos vão pra salinha. Eu gosto de ir pra igreja por causa disso. Eu gosto de ir pra igreja por causa daquilo. Irmão, e você não tá indo na igreja pra cultuar ao Senhor? Pare de ir pra igreja. Nossa! Daqui a pouco vai aparecer alguém e vai dizer, olha, a apóstola Viviane falou para ninguém ir mais nas igrejas. Se for para você ir para a igreja dessa forma, irmão, não vá para a igreja. Não vá. Em vão me adoram.
É a Bíblia que está dizendo, Jesus disse isso. Mateus estava trazendo um Jesus messiânico, trazendo sobre nós o entendimento de que Jesus veio para nos ensinar, através das suas parábolas, direções, morrer por nós. E em vão eu e você estamos indo adorar a Deus se nós estamos indo simplesmente para ser ensinados doutrinas e preceitos de homens e não a palavra de Deus. Porque há em nosso meio muitos que ainda dormem, muitos que ainda permanecem doentes, desviados dentro da igreja, afastados dos princípios de Cristo. Porque eles estão indo e aprendendo somente doutrinas humanas. Irmão, eu já fui assim. Eu fui aquela pastora muito religiosa. Eu preciso dizer isso aqui. Quando alguém se convertia na minha igreja, eu já falava assim: ó, vou te dar uma saia, te dar um vestido. Olha, eu era muito religiosa. E eu falo diante de Deus isso porque Ele conhece o meu coração e eu preciso dizer isso aqui pra você. Que a gente passa por processos para aprender a ter maturidade e conhecimento. Enquanto eu não peguei a palavra para estudar, não o que tinham me ensinado, não o que eu via os outros replicar e eu replicava, mas sim aquilo que Deus tinha ensinado, de ensinamentos na sua palavra, irmão. Eu era uma pessoa religiosa. E é uma batalha espiritual, viu? Depois que você sai da religiosidade, vira e mexe, ainda tem coisas que tenta voltar. E eu carregava aquilo como uma regra. Não, para louvar no altar, pelo menos saia tem que usar. Não, mas pra ir pregar no altar, vai ter que ir de terno, né? Olha, que coisa do diabo. Pode falar que é de Deus isso não, irmão. Uma coisa é que a gente tem que ter ordem e decência para se vestir. E o Espírito Santo nos ensina. Porque quando eu me converti, eu tive essa experiência. De um dia que eu estava me arrumando para ir pro culto. Eu preciso parafrasear isso aqui com vocês. Tem uns 2 dias que Deus está falando muito forte isso para mim compartilhar e eu ainda tô segurando aqui, mas hoje eu vou dizer. E eu me lembro que eu fui me vestir e o Espírito Santo falou para mim, a primeira vez: com você assim, eu não vou. Você tem noção do que é isso? E desde aquele dia, eu me lembro que eu me vestia e eu falava assim: e aí, Espírito Santo? O Senhor vai comigo? Você convida o Espírito Santo para caminhar com você? Para estar com você? Para conhecer todas as coisas da sua vida? Será que você é o mesmo na igreja, o mesmo que é quando ninguém está te olhando? Quando ninguém está te vendo? Nós temos que parar de ter na nossa vida uma adoração vazia, onde as pessoas vão para um culto que tem luzes, fumaça. Eu não sou contra nada disso, mas eu preciso citar isso. Onde as pessoas cantam, elas choram, elas levantam as suas mãos, elas... É um cenário lindo. Mas quando ela sai da porta da igreja para fora, ela parou de obedecer os princípios de Deus. Ela parou de honrar tudo aquilo que ela recebeu de Deus. Então tudo isso é vão. Não faz sentido. Não faz sentido eu e você. Mateus no capítulo 15, no versículo 10, no versículo 11, vai dizer: ouvi e entendei, o que contamina o homem não é o que entra na sua boca, mas o que sai da sua boca. O que é contaminar, apóstola? É algo que nos torna impuro, seja espiritualmente ou fisicamente. Nós precisamos começar a ter o discernimento do que falar, como refletir na vida de alguém. Quantas pessoas você já não feriu com palavras, irmão? E que Espírito Santo é o que eu e você carrega, que não nos orienta de que forma falar com as pessoas, se portar no meio das pessoas, tratar pessoas. O problema aqui, irmão, não tá do lado de fora, porque por fora tá tudo bonito. É interno.
Você fala tão educadamente com as pessoas, mas quando você está bravo, como você fala com a tua esposa? Como você fala com o teu esposo? Como você fala com quem é da sua família? O problema não é o que entra, é o que eu e você come. Ah, porque eu vou comer carne de porco, que é proibido em alguns lugares. Ah, eu não posso comer peixe cru, porque, né, os outros falam, inventam umas religiosidades, umas coisas. Ah, eu não posso isso, não posso aquilo. Mas você pode falar mal dos outros. Você pode reclamar o tempo todo. Você pode mentir no seu trabalho. Você pode olhar para a mulher do seu irmão. Você pode cobiçar o esposo da tua irmã. Você pode falar mal do seu patrão pros outros. Pode fazer casinha no seu trabalho. Eu não entendo. Desculpa, irmão. Eu preciso dizer isso aqui. A Bíblia diz, e conhecereis a verdade e ela vos... todo mundo sabe que ela nos liberta. Mas será que a gente quer essa verdade que nos liberta? Eu vou falar uma coisa pra vocês. Vocês já pararam pra notar que toda a live nossa dá poucas pessoas? E não é porque eu quero um monte de pessoas, não é isso. É porque nem todo mundo está disposto a reconhecer o que a Bíblia nos ensina. É mais bonito você participar de lives onde tem gente revelando isso e aquilo. Irmão, eu também tenho dom de revelação, mas a maior revelação está na palavra. Não é sobre eu ficar aqui falando e revelando ninguém, não. Ai, como eu glorifico a Deus. Ontem, depois da live, eu recebi um áudio de uma irmã. E ela testificou. Olha, Deus falou tanto comigo nessa live. Eu não preciso de mais do que isso, irmão. É sobre nós pregarmos um evangelho verdadeiro, sem filtro. Verdadeiro da maneira que ele é. Mateus, no capítulo 15, no versículo 12 até o 14, vai dizer: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Eu e você vamos ser arrancados, e não foi o Senhor que nos implantou. Deixai-os, são cegos que guiam cegos. São líderes que estão feridos, doentes, arrebentados, querendo guiar um rebanho. Quantas pessoas eu e você temos visto doentes dentro da igreja? Tá 10 anos lá dentro. Tá 10 anos, nunca foi liberto. Por quê? Porque são cegos guiando cegos. Cego de entendimento, cego de sabedoria, cego de direção de Deus. Nem todo líder, irmão, é guiado por Deus. Desculpa, eu tenho que falar isso aqui. É o que o texto me ensina. São cegos guiando cegos. E aí, quando um líder desses escuta a gente querer falar e mostrar na palavra as coisas, aí te chama de religioso, fala que você é usada pelo diabo, te amaldiçoa. Mas a Bíblia é a Bíblia, irmão. Pessoas que sabem falar bem e que ensinam, mas não sabem viver o que elas estão ensinando. Que dão conselhos espirituais sem base bíblica. Tá aqui minhas ovelhas. Eu acho que deve estar ou a pastora Maria ou o evangelista MV, o Mário Vitor. E todo conselho que eu dou pra eles, eles ligam pra mim e falam: apóstola, como que eu faço com essa situação? Eu falo: vamos pra Bíblia? O que a Bíblia nos orienta? Porque a Bíblia é um manual pra nós. Ela tem tudo, irmão. Tudo que você imaginar. A Bíblia fala sobre guerra. A Bíblia fala sobre amor. A Bíblia fala sobre romance. A Bíblia fala sobre irmãos que traem. Sobre pessoas que caluniam. A Bíblia fala sobre tudo que nós vivemos no nosso dia a dia. O que eu acho incrível é que Jesus estava falando com os fariseus, mas nem os discípulos que caminhavam com Jesus estavam entendendo o que Jesus estava ensinando. Sério, apóstola, me prova. Olha o que a Bíblia vai dizer. Mateus, lá no capítulo 15, no versículo 16, vai dizer: então lhe disse Pedro: explica-nos essa parábola. E Jesus disse: ainda não compreendeis? Jesus estava dizendo: como que vocês não estão entendendo? Eu estou explicando e ensinando vocês, ó. São coisas que Deus já nos ensinou.
São coisas que a gente sabe que precisa melhorar. São coisas que a gente precisa abrir mão. São coisas, hábitos que nós precisamos ter de transformação na nossa vida. E aí tá ali, Jesus ensinando a gente. Mas tá faltando o quê? Entendimento espiritual. Muitos ouvem, mas não conseguem praticar e não querem, porque não é fácil servir ao Senhor. Conhecimento, irmão, se não tiver a nossa transformação no nosso dia a dia, é só conhecimento. Não serve para nada. Mas o que eu acho incrível é que em Mateus, no capítulo 17, no capítulo 18, vai dizer: o que entra pela boca e desce ao ventre, mas o que sai da boca procede do coração. O coração, ele é responsável por algumas áreas da nossa vida. Ele é o centro da nossa mente, das nossas emoções e da nossa vontade. O que eu e você fala vai revelar quem eu e você é dentro. Tá aqui os filhos espirituais aí na live. Se eu estiver mentindo em algo, pode me corrigir, pode escrever aí, em nome de Jesus. Porque a gente vive o que a gente prega. Não prega para viver, a gente vive para pregar. Não é fácil. E eu falo muito isso para os meus filhos na fé. Eu sei que tem gente que fala que falar que filho na fé é errado, é herético, foge dessas lideranças, mas eles me consideram como mãe. E tudo bem, porque eu faço esse papel muitas das vezes. Nós dá uma chinelada quando precisa, nós briga, nós chama atenção, nós fala, para de ser criança, amadurece. E quem faz isso? Mãe. Vem como? Que nem os bebezão chorão, onde a gente tem que aprender a trocar a fralda, chamar atenção, corrigir, exortar. Isso é ser o quê? Mãe. Eles me consideram como mãe espiritual. E amém, glória a Deus, se eles me honram dessa forma. Eu ensino pra eles, eu falo, olha, vai ter dias que vocês vão me amar, mas vai ter dia que vocês vão me odiar. E tudo bem. Porque o importante não é eles me verem como melhor amiga. Eu gosto quando eles me veem assim. Mas o mais importante é eles me verem como alguém que orienta para que eles entrem no reino dos céus. O que você fala, o que eu falo, vai refletir aquilo que eu e você é, aquilo que eu e você carrega. Já ouviu aquela frase? A pessoa só dá o que ela tem. E tem pessoa que só fica com aquele pensamento vitimista, palavras negativas, ou seja, tá com o coração contaminado. Agora, quem carrega palavras de vida é um coração que foi transformado. Hoje eu conversei com uma pessoa e ela, quando eu atendi o telefone falando com ela, ela estava com esse semblante. Quando eu desliguei o telefone, ele já estava... Você consegue entender o que é isso? É o poder da palavra. É o poder do discernimento. É o poder de ter vida nas suas palavras. Às vezes você tá preocupado com que roupa você vai no culto, porque, nossa, se eu for na Bola de Neve é 3.000 pessoas. Eu fui com essa roupa domingo, eu não posso ir com ela na segunda. Nossa, é na igreja fulana, é na igreja beltrana, é na igreja ciclana. Irmãos, lá ninguém tá preocupado se é espiritual as pessoas que estão lá. Ninguém tá preocupado com que roupa que você vai. Não é sobre que roupa nós vamos para o culto. É sobre a forma que nós vamos ir entregar um culto a Deus. Ah, mas é o culto do tudo rosa. Irmãos, eu tinha uma birra dessa história. Pai de graça. É o culto rosa. É o culto verde. É o culto azul. Eu não tinha roupa para ir. Aí eu falava, mas então não vou no culto hoje. Olha que coisa. Será que as pessoas não param para pensar nisso? Parem de colocar dogmas, coisas. Eu entendo, sim, chás. Eu entendo, irmãos, eu sou mulher também. Só que a prioridade é essa. Tem que ter isso. Ou o importante é a pessoa ir, mas sair transformada.
mas sair restaurada. Mas sair modificada. Sabe? Praticando coisas diferentes, vivendo de uma forma diferente. Jesus estava aqui revelando para nós, através da sua palavra, que eu e você se alimenta o nosso corpo, até aí ok. Mas agora o que sai da nossa boca, será que alimenta o nosso irmão? Será que traz vida no nosso irmão? Quais são as palavras que as pessoas falam perto de você? Isso vai certamente revelar o que habita dentro delas. A frustração, a falta de Deus, a falta de amor, a falta de esperança. É por isso que as pessoas falam coisas. Quando você estiver discutindo com alguém, é bom que não discuta, né? Mas se você estiver tendo alguma discussão calorosa, preste atenção no que você fala, porque isso revela quem você é. Mateus, no capítulo 15, no versículo 19, vai dizer: porque do coração procedem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, a prostituição, os furtos, os falsos testemunhos e as blasfêmias. Jesus estava dizendo aqui algo muito poderoso para mim e para você. Eu vejo muita gente dizer, e eu inclusive já preguei isso. E eu citava assim: Deus não quer o seu coração, Ele quer a sua vida. Mas entenda que o meu e o seu coração é mais difícil dar para Jesus do que todo o resto. Porque Jesus deixa claro nesse texto e ele diz: porque do coração procedem. Ou seja, o seu coração carrega tudo isso. Se você permitir que isso entre. Nossa, Deus! Então, peraí, olha o que Jesus está dizendo. Quando você adultera, não é espiritual, é o seu coração que está pecando. Quando você causa homicídio, ou seja, mata alguém com palavras também, porque não é só físico aqui. Quando tem maus pensamentos na sua mente, é o seu coração que está se distanciando de Deus. Não é demônios, não é espiritual na maioria das vezes. É o nosso coração que está longe. Por quê? Eu sempre cito a mesma coisa. Ganha quem você alimenta mais. Qual foi a última vez que você verdadeiramente jejuou, orou, sentiu a presença de Deus? Foi tocado por Deus? Nessa manhã, o Espírito de Deus está dizendo: ei, eu quero tocar o seu coração e eu quero trazer o seu coração mais próximo. O pecado começa dentro de nós, não é fora. A traição vai começar na nossa mente. A prostituição vai começar na nossa mente. A mentira começa na nossa. A corrupção começa no nosso desejo. E o desejo vem da onde? Do nosso coração. O ódio começa o quê? Nos pensamentos. E a palavra do Senhor vai nos dizer que nós devemos ter a mente de Cristo e trazer o nosso coração cativo à presença do Senhor. É por isso que você está errando. Se a sua pergunta é: por que eu ainda estou pensando tal coisa? Por que eu estou fazendo tal coisa? Deus está te respondendo. Ele está dizendo: cuidado, é o teu coração que está se distanciando da minha presença. São essas coisas que contaminam o homem. Vai dizer lá no capítulo 15, no versículo 20. Deus quer transformação interna, não uma performance externa. A gente está preocupado como que os outros não vai nos enxergar. Eu conheço pessoas que têm medo. A pessoa está orando, eu estou sentindo que tem algo maligno para sair da minha vida, mas eu tenho medo que os outros vão pensar: deixa sair. Se manifestar, nós manda embora em nome de Jesus, você é livre. Pare de ter medo. Manifestações demoníacas são necessárias para haver libertação. É necessário chorar, é necessário falar o que está acontecendo. Jeremias, no capítulo 17, no versículo 9, vai dizer: enganoso é o coração, mais do que qualquer outras coisas, e perverso, quem o conhecerá?
Ele só não é enganoso quando eu e você colocamos o nosso coração diante de Deus, cativo a Deus. 1 Samuel capítulo 17, no versículo 7, vai dizer: o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha o coração. Tiago capítulo 1, 26, vamos lá, gente, eu quero citar a Bíblia para vocês. Porque muitas das vezes a gente acha que a gente viver e ter as estagnações e viver da maneira que está vivendo tá bom. E não tá. Tiago capítulo 1, versículo 26 vai dizer: se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, mas engana o seu coração, a sua religião é vã. A pessoa não para de falar mal dos líderes, não para de falar mal da sua vida, não para de viver uma vida mentirosa. Já maquina para pecar. Não refreia a sua língua. Tá enganando quem? A Deus? Não. Tá enganando o pastor? Não. Tá enganando o irmão? Não. Tá enganando o seu próprio coração. E a sua religião é vã. Tá achando que tá servindo a Deus, mas tá sendo à toa. Nessa manhã, Jesus está dizendo: eu quero tratar o teu coração, porque através do teu coração eu posso tratar todo o resto. Provérbios, no capítulo 4, no versículo 23, vai dizer: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. Sabe por que tá morrendo? Porque seu coração tá ficando longe. Guarda o teu coração. Nessa manhã, Deus está confrontando a religiosidade vazia, a aparência sem a nossa essência diante de Deus, a nossa fé sem transformação. O reino de Deus nunca foi, nunca é e nunca vai ser a nossa aparência, mas sim a essência que nós carregamos diante de Deus, mas sim a mudança de vida que nós precisamos ter. Nessa manhã, o Espírito Santo de Deus está alcançando a sua vida e dizendo: não permita que o seu coração saia da presença dele. Não permita que a sua boca transmita palavras de maldição, palavras que vai trazer ruína e morte. Honre o teu pai e a tua mãe para que seus dias se prolonguem, para que a sua vida seja próspera. Que nessa manhã o Senhor possa purificar a sua mente, as suas intenções, as suas atitudes. Que você possa aprender a viver uma fé genuína dentro da sua casa, no seu trabalho, no secreto com Deus. Que a sua boca fale somente palavras de vida. E que o seu coração seja limpo a partir de hoje, carregando palavras que edifiquem pessoas, que mude e transforme vidas, que sejam verdadeiras. Palavras que vão alicerçar, fortalecer. Palavras que vão agradar o coração de Deus. Peça para que o Espírito de Deus, o Espírito Santo da verdade, venha sobre a sua vida, alinhando a sua vida. Para que você entenda e compreenda e viva todos os propósitos de Deus. Que o seu coração, a partir de hoje, esteja sensível à voz de Deus e comprometido com a voz da verdade, que é a voz de Deus. Comprometido com as coisas de Deus, não negligenciando a sua família. É um conjunto, irmão. Tem que alinhar as coisas. Tem que organizar a sua vida. Como é que Deus vai te dar uma empresa se você não consegue se organizar? Meu Deus, é muito forte, eu preciso dizer isso. Eu sinto de Deus de liberar essa palavra. Tem pessoas aqui que estão dizendo: eu estou pronto, Deus, para receber coisas maiores. E Deus está dizendo: mas você não consegue administrar agora o que você tem. Oh, aleluia. Aprenda a administrar o que Deus te deu.
Aprenda a administrar a sua vida, a sua casa. Quer ser empresário, mas se você não consegue organizar a sua vida. O irmão Maicon está dizendo aí, mas tem que ter uma organização, tem que recomeçar. Primeiro eu preciso pôr a minha cabeça no lugar, priorizar as coisas de Deus, me organizar para ter uma vida com Deus, ter o meu momento de oração, meu momento de devocional, meu momento de ir para a igreja, meu momento de ter um líder, meu momento... Organize as suas vidas para que você receba de Deus tudo aquilo que Ele tem preparado. Eu quero orar por você. Feche os teus olhos. Pai, eu rendo glórias ao teu nome. Obrigada, Jesus, pela tua palavra. Senhor, que a partir de hoje o nosso coração seja cativo à tua presença. Que os nossos lábios procedam vida deles. Senhor, em nome de Jesus, que nós mudemos as nossas formas de viver e que nós vivamos segundo o que a tua palavra nos orienta. Em nome de Jesus, muda, Pai, o rumo da vida dos meus irmãos e o meu também, para que nós estejamos alinhados para irmos para o céu, para o lugar que o Senhor tem nos preparado para descanso. É assim que nós oramos crendo, e aquele que crê diga amém, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Fique com Deus. Shalom, shalom.